Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá! Nós estamos de volta nesta semana com o Marca a Página e hoje nós vamos falar sobre Holocausto, nazismo. Por que precisamos falar sobre isso? Olha, tem muita similaridade com o que nós estamos passando nessas épocas de Covid, ou seja, lá foi uma guerra, nós vivemos uma guerra contra o vírus, mas nós vamos falar muito mais sobre o Holocausto e tudo que impacta, quem foi que viveu sobre essa guerra, né? Quem foi a vítima do Holocausto, com a escritora Maura Palumbo. Ela escreveu 3 livros, O Perfume das Tulipas, Auschwitz e Entre Canteiros. E a Maura, ela é uma escritora aqui brasileira, olha que coisa legal, de São Paulo, que já ganhou vários prêmios com essa escrita, e nós vamos falar com ela. Bem-vinda ao nosso podcast Marca a Página. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Imagina. Ô, Maura, por que você se atraiu tanto por esse tema? Você é de família judia, tem alguma história com isso ou não? Como que foi essa tua relação com o povo judeu? Na verdade, aos 14 anos, quando eu li o Diário de Anne Frank, eu comecei a ter uma ligação pelo tema, né? Eu me transportei. Eu tinha a mesma idade da protagonista na época. E eu me transportei para esse mundo, né? Para esse mundo de privações que ela sofreu. E eu comecei a ter uma ligação muito forte com o tema. Minha família é italiana, meus avós vieram por conta disso, nós tivemos uma relação muito próxima com o povo judeu, a minha mãe tinha contato com pessoas da colônia, e isso foi fortificando, foi me interessando, mas foi uma trajetória constante, porque eu sempre queria entender aquilo de uma forma humana, de relações humanas, né? O que tinha acontecido para chegar no ponto que chegou. E isso foi crescente. Na época, a gente tinha era enciclopédias, era livros, né? Nós não tínhamos um contato tão grande com essa experiência. Os sobreviventes não falavam, né? Quem veio para o Brasil aqui nem tinha como falar, eles ocultavam essa passagem, né? Então eu comecei a me interessar muito a ponto de falar, um dia eu vou escrever um livro que tenha como contexto, né, como pano de fundo, a guerra, a Segunda Guerra, principalmente o Holocausto e o nazismo. Você sabe que eu li, né, também o Diário de Anne Frank, também na adolescência, mas eu não fiquei tão inspirada quanto você. Eu lembro que eu chorei muito, assim, eu não fiquei inspirada para escrever um livro, mas eu me identifiquei com a história, com o sofrimento e a coragem, né, dela, né, então, eu lembro que eu fiquei muito tocada. E você, então, decidiu, com quantos anos você escreveu O Perfume das Tulipas, que foi teu primeiro livro, e você traz essa história, já começando a abordar esse tema? Olha, quanto tempo demorou? O livro foi lançado em 2016, né? Mas ele já estava pré-concebido há muito tempo. Essa história com suspense, uma relação de amigas, né? Uma judia, a outra não. Em pleno Terceiro Reich, em plena guerra, pré-guerra, durante guerra, e ele acaba em 1945 com o fim da guerra. Essa relação de amizade, essa relação, como é que isso foi transformado? Relações sociais puderam ser modificadas, transformadas, como é que as pessoas mudam, né? Um dia você é amigo, você teve uma relação profunda, né, com essa pessoa, e de repente, por questões políticas, sociais, você simplesmente precisa, é obrigado a mudar. Eu me coloquei no lugar, como nós seríamos durante a Segunda Guerra, né? Como que nós íamos nos comportar diante de um caos?
Você leva mais... A temática é isso, é essa conscientização, te provoca a você se colocar no lugar dos personagens. E eu faço essa ligação com a ficção, com fatos históricos. É isso que eu ia te perguntar. Quando você trouxe essas duas personagens no Perfume das Tulipas, e você trabalha muito essa questão de relacionamento, você trabalha os teus personagens mais sobre o aspecto do psicológico deles, ou não? Ou você misturou tudo? Eu acho que a gente já tem uma história definida e os personagens vão crescendo, a ponto de você sonhar com eles. Uhum. Quando você chega nesse estágio de sonhar, você já pertence à história. Então, eu me coloquei na história. Então, foi muito mais fácil a gente traçar o psicológico de cada um, né? Porque no Holocausto, eu vejo personagens muito distintos, né? Basicamente, é o bem contra o mal, e o bem tão restrito, tão inatingível, né? Dependia tanto da coragem, da proposta, do propósito de vida de cada um, né? Então, eu acredito que o nazismo foi muito mais do que qualquer outro evento, né, que possa ter acontecido. Ele foi um marco, né, em relações humanas, né? O que a gente poderia fazer naquele momento. Então, eu acho que os personagens foram criados baseados na própria história, né? Como você se comportaria. E eu sempre me coloquei no lugar de cada um, inclusive dos vilões. Isso que eu ia te perguntar. Quando você traça a tua história e você se coloca no lugar dos personagens, nós temos uma história... Com certeza. Não há como não se envolver. Não há como não se envolver. Aí nós temos uma história, como você colocou, muito definidas, os arquétipos, né, o bem e o mal. Você chega a fazer uma análise, assim, de como a humanidade deveria ter se comportado naquela época, ou não? Esta não é a tua proposta? Tipo, vamos ver se uma preocupação constante, não tem como fugir disso, não existe como fugir disso. E como que você trabalha isso? Como que você trabalhou isso, né? Essa questão de se colocar. Olha, quando a gente tem essa proposta para escrever, a gente não pode camuflar as emoções. Então, todo mundo tem um lado humano e na hora de necessidade você vai agir de uma determinada forma. Não tem como fugir disso. Então, se colocar no lugar é pensar com a cabeça e com as informações que a pessoa tinha. Então, como é que você pode nascer numa família nazista e ser diferente, completamente diferente? Tinha que ter conhecer muito além disso, tinha que ser muito além disso, e poucas pessoas tiveram isso, né? A criança já nascia, ela ia para uma escola com 4 anos de idade, que já era condicionado a odiar, ela aprendia o ódio antes do amor. Então você precisa odiar. Então isso era uma conduta normal para ela, isso era habitual. É mais ou menos o que ai meu Deus, eu esqueci o nome dele, que diz que a gente aprende a odiar aquele ativista da África. Gente, eu assisti um monte de filme dele, me deu um branco agora. Não. O que ficou preso, que depois se tornou presidente da África. Mas daqui a pouco eu lembro o nome dele. E ele sempre disse que... o ativista, você disse, desculpa. Que você aprende a... O sul-americano, né? O sul-africano, desculpa. Isso. Que você aprende a odiar. Que ninguém nasce odiando. Você aprende a odiar. Né? E é isso que você trabalha no seu romance. Quando você trabalha essas duas personagens, essa amizade, você trabalha no sentido de que há uma ruptura ou que é possível você ter amizades que ultrapassam essas questões políticas? Eu acredito que existe, né, o livre-arbítrio, e o ódio, ele não tem explicação, ou ele é absorvido ou ele é rejeitado, depende da pessoa. Eu não acredito que as pessoas nasçam prontas para, mas elas nascem predispostas para. Se você já tem uma predisposição para aceitar aquilo, você vai seguir uma trilha ou do bem,
meio resumido isso, é bem ou mal. Eu acho que as pessoas têm que estar predispostas, porque existiram nazistas que fizeram diferença. Algumas pessoas fizeram a diferença, alguns se arriscaram, inclusive. Então, eu acho que isso é uma predisposição humana. É você estar aberto para viver aquilo, você tem uma essência diferente, e isso me preocupa muito, porque como será que seria a minha essência diante daquilo? Como seria a minha vida familiar? Como seriam as nossas relações a ponto de superar e de se encorajar a enfrentar 90% de uma Alemanha nazista? Como nós reagiremos nisso, né? Sendo minoria. Então, isso me preocupa. Porque, na verdade, é fácil a gente falar hoje mal, tipo, eles eram horríveis, eram isso, eram aquilo, mas a gente não está lá para poder sentir a situação ou perceber a situação. A minha pergunta para você é o seguinte, diante de tudo isso que você... Porque foi um mergulho que você fez nessa cultura nazista, né, nesse mundo nazista, né? Você acha que é possível identificar o que levou essas pessoas a agirem desse jeito? Qual que foi a motivação? Foi só uma questão de poder e destruir toda uma nação e tanto sofrimento? Porque foi assim, não, foi uma maldade que ela extrapolou. Não estou dizendo que a maldade é normal, não é normal, não é isso que eu estou colocando. Mas foi um negócio tão horrendo, que você, quando você assiste, né, aquele filme A Lista de Schindler, quando eu leio, eu tenho aqui na minha estante de livros, muitos livros ligados a essa temática, porque eu gosto também, eu fico imaginando o que levou tanto ódio e tanta destruição e tanto sofrimento, né? E ao mesmo tempo... Eu acredito... O nazismo não foi uma coisa implantada de um dia para a noite. Ele foi preparado, foi planejado, foi arquitetado. Então, quando acabou a Primeira Guerra, a Alemanha foi a maior perdedora e estava em frangalhos. Então, a miséria, a corrupção, a violência foi o que dominou aquele país. E eles, desprotegidos, completamente voltados a uma vingança, né? Porque, afinal de contas, eles já se intitulavam vencedores, e realmente isso não aconteceu. Foram criados vários partidos políticos de revolta contra essa derrota, né? Então, eles estavam derrotados moralmente, financeiramente, e eles não admitiram isso. E esses grupos políticos que surgiram, inclusive o nazismo em 1920, logo após a Primeira Guerra, foi o quê? Uma esperança para que eles se regenerassem, que eles sobrevivessem de uma maneira digna. Então, eles buscaram isso. E como que você manipula essa população carente, você cria um inimigo, né? Desintegrada? Através do quê? Do terror e do medo. Não existe poder mais certeiro de uma política contaminada pelo ódio do que o terror. Então, mas aí você tem que criar um inimigo, é isso? Exatamente. Vamos criar um bode expiatório, um inimigo. Para Hitler, os inimigos eram os comunistas e os judeus. Ele acreditava que os judeus tinham traído o povo alemão e perdido a guerra. Isso não existiu. 100 mil judeus participaram da Primeira Guerra. Mais do que isso. Então, quer dizer, não existe isso, porque o judeu, ele já em primeiro lugar, ele era alemão, então a religião vinha depois, ele era muito assimilado na sociedade, não existia uma diferença, mas o antissemitismo, sim, o antissemitismo sempre existiu na Europa inteira. Sim, e contaminou. Então, quando o Hitler só turbinou o que já existia. O antissemitismo sempre existiu, principalmente na Áustria. Algo que estava amortecido, que estava adormecido dentro das pessoas. Sim. Aí ele trouxe isso à baila quando ele começou a pregar esse ódio. Sim, ele precisava de ferramentas poderosas para ele incriminar alguém. E isso foi estrategicamente feito, né, com essa política de ódio, com essa política de medo, né? O judeu se transformou num inimigo
vivo, então eles precisavam ser excluídos da Alemanha. Você tem um livro chamado Auschwitz, que é uma história real de um personagem que viveu, né, essa história toda. E eu fiquei imaginando, quando eu fiquei lendo, né, eu fiquei imaginando como que você reagiu ao escutar uma história tão dolorosa, uma história assim de sofrimento, porque primeiro os judeus, assim, no começo eles não gostavam de falar de que eles eram judeus, eles escondiam. Eu fico, assim, é um sofrimento tão grande, é como se eles tivessem uma marca, uma pessoa foi lá, colocou uma marca neles de que eles não eram desejados, que eles eram impróprios, que eles não deveriam nem existir. Você imagina isso no emocional desse povo, né? Olha, exatamente o que eu penso, né, sobre isso, como foi a minha reação. De repente, todos os personagens reais fizeram parte desse contato, porque entre mim e o senhor Balcani, que é o sobrevivente, existia tudo aquilo que eu tinha visto nos livros, que eu tinha visto nos filmes, que eu tinha visto nos documentários, e de repente todos estavam ali presentes. Isso mexeu com você, né? Todos estavam presentes. Foi muito forte. Para mim, não teve experiência mais significativa do que você viver. E tem uma frase que o seu Balcani me falou que eu nunca mais vou esquecer. Um dia eu cheguei para entrevistá-lo e eu falei, quem está aqui? É aquele menino que foi com 15 anos para Auschwitz ou meu amigo, o senhor Balcani, com quase 90 anos? Ele falou, lembre-se de uma coisa, aquele menino de 15 anos me acorda todas as noites, com frio e com fome. Ai, meu Deus, ele falou isso? Falou. Então, eu nunca mais vou esquecer. E, para mim, ele é uma pessoa que faz parte da minha história, da minha vida. Ele fez com que eu pudesse sentir minimamente a dor do sem opção, perder todos os tipos de esperança, porque lá ele perdeu. Ele só sobreviveu, como ele diz, porque ele era talvez jovem, ele saiu de lá com 32 quilos, ele pesava quase 90, enfim, ele saiu completamente mudado, e a propósito de vida dele foi qual? Eu tenho que ser feliz, se eu sair daqui eu tenho que ser feliz. E ele conseguiu ser feliz, Maura? Muito, muito. Ele fez disso um propósito, como eu falei, de vida. Ele construiu uma família e ele foi muito feliz. Ele proporcionou felicidade. Como que ele trabalhou isso? Porque, assim, ele viveu o terror, né? Ele foi Eu acho personagem. Que porque ele comentava isso durante a vida dele, ele teve a oportunidade de contar a história dele, ele quis contar, diferente de muitos outros. E talvez seja essa forma que ele conseguiu superar. Não, superar eu não vou dizer, né? Porque isso não se supera. Mas isso pode ser trabalhado. Ele trabalhou dessa forma, falando a experiência que ele teve. E aí, como que você encontrou ele? Como que foi essa história de você? Na verdade, ele deu uma entrevista na BBC, pedindo para que alguém se candidatasse para escrever a história dele. E eu fui, me candidatei e ele me selecionou. Ah, entendi. E a identificação entre vocês dois foi assim, como que foi isso? Imediata. Ele, como eu te falei, ele faz parte da minha vida, da minha história. Então, foi uma... Sabe quando você se reconhece? Parece que de algum momento você se reconheceu. Foi exatamente isso, essa empatia. Você chorou em alguns... Em algumas, sim. Não vou dizer que não, mas eu procurava ficar disfarçando na frente dele porque ele não chorava. Ele não chorava? E eu não queria chorar, mas quando eu voltava para casa, eu chorava muito. E ele me fez repensar e parar de reclamar de muita coisa. Ele me fez parar de reclamar de algumas coisas. O que mais te chocou, quando o leitor pegar Auschwitz para ler, primeiro, qual que foi teu objetivo? O que você quis mostrar para esse leitor? E o que nesse texto, né, o que você, assim, que mais você quis mostrar para esse leitor? Qual que foi a tua proposta? Eu sei que é uma história real, mas o que você quis trazer para as pessoas? Que isso pode acontecer. Que isso pode acontecer de novo. Nós somos muito frágeis.
Nós estamos vivendo um momento muito similar disso tudo. E qual é o grau nosso de humanização nessa história? Nós estamos preocupados ainda com pequenos detalhes, e a coisa é muito maior do que a gente imagina, né? E se a gente não caminhar aí lado a lado, a coisa pode ruir. Agora, e essa diferença que a gente acaba fazendo no dia a dia, né? Maura, quando você fala dessa questão de que isso pode acontecer, mas você acha que pode ser contra um povo, contra uma nação? Como que você vê esse inimigo? Não, eu acho que pode acontecer. A gente exerce esse tipo de exclusão. A gente, às vezes, não tem noção do quanto a gente pode fazer isso no dia a dia, mas a gente faz isso. Então, chegar num ponto como chegou é assustador. Então, é assim, vamos procurar não deixar isso acontecer de novo. Não contra o judeu, não contra a mulher, não isso. Contra os nossos próximos. Às vezes a gente está próxima de situações tão caóticas. Claro que eu não quero fazer uma comparação entre um campo de concentração ou uma vida de um judeu na época com que a gente vive, mas será que a prática de tudo isso a gente não está vendo hoje em dia no mundo? Será que isso não acontece? O que eu tenho visto é que a gente tem tido um aumento do ódio, e isso a gente pode mostrar nas redes sociais, na questão ideológica. Eu sei que você não gosta muito de falar de política, mas é inevitável, né, eu não vou falar é inevitável, não tem jeito. Quando a gente pega, porque você disse assim, esse tipo de comportamento, para você, quando você estava falando da Alemanha, para poder trazer apoio, você vai usar um bode expiatório, você vai trazer o ódio, você tem que ter alguém que vai espelhar e incentivar as pessoas a lutarem por algo. O que me deixa, assim, Maura, espantada, é o que faz as pessoas acreditarem em algo que você sabe que eticamente é errado. Porque quando você mata o teu semelhante, porque ele pode, o judeu era uma outra raça, vamos colocar assim como os era uma sub-raça, eles não eram nem considerados humanos. Mas era humano. E você, gente, como que você pode não enxergar o teu semelhante? E aí quando a gente vê o ódio hoje, eu vejo que as pessoas brigam com o seu semelhante por coisas que banais. A gente fala, meu Deus, banais. E isso dá muito medo, e a gente não sabe para onde nós vamos parar. Como que você avalia essa situação hoje, diante de tudo que você estudou? Porque eu imagino que você tenha estudado a parte emocional dos seus personagens, toda a parte histórica, porque o teu livro tem muito de ficção, mas tem muito de história que aconteceu. O que te assusta? Você fica assustado ou não? Olha, o que de fato assusta, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas tá bem baixinho. O que de fato de fato me assusta é o fato da gente ter aprendido muito pouco em relações humanas. Muito pouco. A gente não está preparado para viver plenamente no amor. Então, existem gatilhos que nos levam a odiar. Existem. E a necessidade extrema pode ser um gatilho. A falta de esperança pode ser outro gatilho. Então, quando se perde valores de subsistência mesmo, o perigo existe em você ser manipulado. Porque hoje em dia não tem como não ter informação. É impossível você não ter informação, sabe? Então, eu penso que se a gente criar um ambiente de mais igualdade, a gente pode ter uma maior sobrevivência em relação a esse mundo externo de poder, né? Mas enquanto a gente viver acuado e totalmente manipulado, né? Ou parcialmente manipulado, a gente pode ir para um caminho tortuoso e perigoso. O ódio nos leva a isso. São sementinhas plantadas. Lá no começo do século XX, o antissemitismo já estava dentro das pessoas. É como você falou, era latente.
Então, de repente, vem uma pessoa que fala, você pode odiar, você pode matar, isso é legítimo, você está protegendo o teu povo, a tua raça, a tua dignidade, a tua pátria, você veste a camisa. Mas até que ponto a gente está proposto ou é ligado nisso? Somente, eu acho que isso é de cada um. Isso é, por isso que a gente tem que trabalhar muito em relações humanas, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Isso está faltando na gente. A gente está vivendo muito eu acho que essa pandemia está fazendo, eu pensei que a pandemia fosse uma coisa que fosse nos unir mais. Eu vejo que isso não está acontecendo, eu vejo que ela está nos isolando mais, e procurando eu viver comigo mesma, isso é perigoso. Isso pode desencadear um ódio ainda maior, diferenças maiores. E no Brasil a pandemia criou grupos, né, daqueles que são favoráveis ao isolamento, daqueles que não são, e virou uma guerra ideológica. E depois do Auschwitz, você escreveu Entre Canteiros, que é uma continuidade do Perfume das Tulipas. O que o pós-guerra. O pós-guerra, né? Que história é essa? Conta um pouquinho pra gente. O pós-guerra não deixa de ser outra guerra, porque tudo estava dizimado, as pessoas estavam devastadas, as pessoas perderam a noção do limite ou de qualquer tipo, de qualquer requisito de humanização, e aí, salve-se quem puder. É terrível o pós-guerra, é um tema que talvez não seja tão abordado, mas eu acho que ele precisa ser também abordado, porque o que vai ser de nós daqui a um tempo, depois dessa pandemia, somos nós, esse pós, é terrível. Como que foi o pós-guerra? Como que você analisa nesse texto seu, só para eu poder traçar aqui uma similaridade do que nós poderemos viver depois desse pós-pandemia? Como foi essa história? Assim, bem resumida, só para a gente poder, para quem estiver nos ouvindo, né, para poder entender um pouquinho. O pós-guerra foi de fome, né, vamos dizer isso, né? Fome. Muito egoísmo ou não? Olha, sim, porque as pessoas estavam completamente, exatamente como você falou, famintas de comida, famintas de sentimentos, de esperança. Então, isso tudo levou a uma reconstrução interior e exterior. Como que você ficaria absolutamente quando você perde toda a sua família, todos os seus parentes, seus bens, por onde recomeçar? Como vamos recomeçar? Esse resgate deve ter sido algo muito, muito, muito difícil para as pessoas. O perigo estava rondando. A guerra não acabou em 1940. O nazismo, a guerra terminou em 1945, mas as ideologias não. As ideologias permaneceram. Então, o medo era constante. Quando isso tudo vai voltar? Quando nós vamos nos recuperar? Para onde iremos? Então, quer dizer, se as ideologias permaneceram, mesmo após o final da guerra, o perigo existia. O perigo existe. Por quê? Porque as pessoas não se dão conta... Oi? E você trabalha isso nesse livro, no Entre Canteiros? Sim, essa reconstrução, né? O perigo, porque o nazismo não acabou ali. Vamos acabar a guerra. Não, gente. A população inteira, nós tínhamos mais de 8 milhões de nazistas, eu estou falando, trabalhando para o Reich, quando acabou a Segunda Guerra. Como é que você faz com 8 milhões de pessoas completamente voltadas e hipnotizadas por esse, com essa mentalidade, tipo de poder? Né? Então, aí, com essa mentalidade, eles ficaram ali, eles continuaram existindo. Então, nós tivemos, ao longo de 1940 para cá, toda essa discussão em relação às mortes dos judeus, as punições, vimos alguns dos réus irem para o banco dos réus, né? Então, houve toda uma discussão. Então, a quem se identificava com aquela ideologia ficou camuflado. Só que, nos últimos anos, a gente tem percebido, não só no Brasil, mas em outros países na Europa, pessoas que têm tido a coragem de se expressar e de, inclusive, mostrar que são racistas, que são intolerantes,
Na tua avaliação de tudo que você estudou, você acha que nós estamos vivendo hoje um tempo em que há um risco dessas pessoas que estavam com esses sentimentos, ou essa ideologia, ou essa camuflado, voltar para fora e a gente ter esse problema novamente? É uma questão muito atual. Você conseguiu entender o que eu estou colocando? O que aconteceu? Eu acho que a Segunda Guerra é um tema inesgotável. Uhum. E ela deixou isso de herança. Para quem quiser aprender positivamente, para quem quiser se superar em sentimentos, em solidariedade, ela é uma boa proposta. Mas quem vive, e a gente vê esses grupos de neonazistas, enfim, grupos que ainda militam por uma raça, uma supremacia branca, enfim, esse tipo de coisa é assustador, mesmo que não seja a maioria, mas essa minoria pode chegar ao poder, como na Hungria já chegou, como na Áustria já chegou, e isso tudo é preocupante. Quando eles podem ser tidos como grupos que a gente pode conter, é uma coisa. Agora, quando eles já têm uma penetração dentro de um poder político, aí a gente tem que se preocupar, né? A gente não está preparado para conviver ainda, como eu te falei, de uma maneira igual, de uma maneira saudável. Nós ainda estamos sendo manipulados por certos poderes, de uma forma muito agressiva até, e isso preocupa. É aquela coisa, a ideologia existe ainda nas pessoas, e eles vão se fortalecendo nisso, e até chegar num poder, como foi o caso do nazismo. Isso me preocupa. E por conta dessa preocupação, você está preparando um outro livro, o 4º livro, né, qual que é o objetivo desse 4º livro, o que você aborda? Que ainda vai ser publicado, né? Você diz sobre esse último livro que eu li, que eu escrevi na pandemia? Os 3 livros que já foram publicados. O Isso, Perfume, os 3 já, mas você está com eu escrevi para sair, né? Esse último que eu escrevi na pandemia se chama A Raça Impura. Porque, como todo mundo sabe, os alemães falavam, né, eles proclamavam que eles eram a raça pura ariana. E eu escrevi o livro baseado nesse outro lado B dessa raça pura, e o livro chama Raça Impura. Então é uma mulher, uma alemã, que ela vai galgando e fazendo até um pacto com o diabo, com Lúcifer, e ela chamava carinhosamente de Lucy, e ela viu essa similaridade desse poder nefasto, desse poder sombrio, com o Hitler. Ela se apaixona pelo Hitler. E eles, é uma relação aí, ela o conhece no golpe de 1923, e ela estabelece um pacto. Ela já tinha um pacto, e ela identifica o Lucy dela com o poder ilimitado do Hitler. E aí a história é um duelo entre mãe e filha. Ela abandona uma filha e essa filha vem participar da vida dela, e vem cobrar isso. Por que essa ausência? E, de repente, ela conhece esse lado da mãe, do lado do nazismo. É a Magda Vogelsanger, ela era a pessoa com que ela manifestava o nazismo. Eu represento a mulher, né, o lado feminismo do nazismo, através da Magda. E ela não mede esforços, ela não mede esforços, ela não tem limites, ela é a representação do nazismo. Nossa. E a história é muito interessante. E isso também, eu ligo fatos reais com a trajetória dessas 2 mulheres, mãe e filha. E quando que sai esse livro? Até o final do ano. Até o final desse ano. Eu estou esperando um lançamento presencial. Isso talvez possa demorar até o final do ano. Eu imagino. E esses 3 livros que já estão editados, O Perfume das Tulipas, Auschwitz, que é uma história real, e Entre Canteiros, onde que o ouvinte pode adquirir esses livros? O livro os 3 livros são vendidos na Amazon e
editora Duna Dueto. Tá? Tá. Com a editora Duna Dueto. Duna Dueto. Olha, eu ficaria aqui o dia todo conversando com você, porque é muito, mas muito interessante. Mas eu quero agradecer você por ter disponibilizado, né, o teu tempo para falar conosco. Eu que agradeço. E eu queria que você terminasse, Maura, falando um pouquinho, assim, para terminar, o que diante desses 4 livros, da tua história ligada a essa questão, qual que é o alerta que você faria para quem está nos ouvindo, o que você pediria para essas pessoas disseminarem, compartilharem? Eu pediria para que se imunizassem, não só contra um vírus, mas contra os maus pensamentos, sobre os maus sentimentos, sobre a falta de paciência, medir palavras, às vezes as pessoas precisam de algum acalanto, e elas estão procurando alguma coisa, e você pode fazer isso, mas talvez por falta de tempo, ou talvez por falta de vontade, a gente deixa fazer. Então, eu pediria uma imunização contra a falta de humanização. Eu queria que as pessoas se imunizassem contra a desumanização, que elas focassem nisso. Vamos ter mais relações humanas e menos interesses próprios. Vamos sair da gente, vamos sair do isolamento, vamos nos abraçar, vamos tirar as máscaras, literalmente, eu espero isso. Vamos tirar todas elas, todas as máscaras. Aquelas que a gente vê e aquelas que a gente não vê. Vamos nos libertar dessas máscaras. Vamos ter essa humanização de uma forma, não piegas, mas de uma forma real. Dentro da nossa casa a gente pode fazer isso. Vamos deixar de lutar contra um vírus. Vamos lutar contra as nossas próprias deficiências. Ai, gente, é isso, gente, vamos ser verdadeiros, né, e vamos nos mostrar, né, com nossa melhor essência, é isso, gente. Com certeza. E com essa mensagem da Maura Palumbo, uma escritora, eu quero muito ler todos os livros dela, né, e espero que você que esteja nos ouvindo também, O Perfume das Tulipas, Auschwitz e Entre Canteiros, e ela vai até o final do ano, mais um livro, A Raça Impura. Eu acho que é um tema super importante, acho que inclusive quem está fazendo vestibular deveria ler esses livros, né, o povo que está estudando. Na verdade é uma trajetória histórica aí que carregada de informações, então é interessante. Eu acho. Muito obrigada, viu, Maura? E eu que espero agradeço. Que esses textos teus, eles, quando chegar a cair nas mãos das pessoas, que as pessoas possam refletir de verdade sobre o quanto que nós podemos nos tornarmos pessoas terríveis para o próximo, ou como nós podemos nos tornar pessoas que vão impedir que o mal se alastre em toda a sociedade. Eu acho que os teus livros, eu acho que essa é a mensagem, são essas as mensagens que eles trazem para todos os leitores. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu quero agradecer você que ficou conosco, né? Eu quero que você não apenas ouçam o nosso marca-página, mas que você também indique para as outras pessoas, porque o nosso objetivo é fazer com que mais e mais pessoas tenham o desejo de se tornarem leitores vorazes, porque ler é cultura, ler é você poder se transportar para o mundo em que você vai ter muito aprendizado, você vai poder vivenciar fantasias. Ler é o que faz com que as pessoas possam refletir e ter criticidade. Eu quero te agradecer, você que ficou até agora conosco, e que você possa voltar na próxima terça-feira, quando nós teremos um novo autor aqui para falar sobre o teu livro em marca-página. Um abraço para você, tchau, tchau.